Pedimos o auxílio dos irmãos da espiritualidade, seus mensageiros, Mestre Jesus, que aqui sempre vem em nome de Deus Todo-Poderoso, para que assim possamos aprender um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho. Agradecidos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Nossa irmã Sueli vai dar sequência então ao estudo, que são sensações, percepções e sofrimentos dos espíritos, dando sequência com a pergunta 247. Sueli. Uma boa tarde para todos nós, que a gente continue aprendendo sobre todos os assuntos da doutrina espírita, porque realmente eles nos ajudam muito nos nossos momentos, todos, os alegres e os outros, né, que não são tão alegres assim. Mas nem por isso menos felizes, né? Porque às vezes as dificuldades que a gente enfrenta é realmente para fazer a gente alcançar um nível de compreensão maior que vai nos dar felicidade, não resta dúvida. Nós paramos no finalzinho, né, da nossa reunião de semana passada, lemos essa questão de Kardec e ficamos de comentar bem sobre ela, a partir, né, dessa daqui, sobre essa questão dos espíritos poderem se transportar. Então, Kardec fez essa pergunta assim: os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? E eles dizem que sim, né? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Então, a gente pode até ensaiar uma situação assim, parecida. Se nós fizermos uma viagem, onde nós, nessa viagem, visitamos vários países e detalhamos coisas que a gente achou interessante, que fixou-se, né, em nossa memória. Então, quando a gente retorna, temos as fotos que a gente pode ver, mas, de verdade, aonde está tudo gravado é no nosso arquivo mental. E a gente, pelo pensamento, a gente faz essa viagem rapidinho no pensamento. A gente corre o pensamento pelos lugares e a gente vê tudo, né, como se a gente estivesse lá, rapidinho, né, porque é na velocidade do pensamento. Só que nós estamos somente rememorando, relembrando os lugares pelos quais passamos através do nosso pensamento. E os espíritos elevados, eles fazem isso percorrendo o lugar pelo pensamento. Não é na memória. Eles vão a esses lugares com a velocidade do pensamento. E é tão rápido que quando a gente faz esse exercício de lembrar pelos lugares que a gente passou, é muito rápido, porque é pelo pensamento. E é pelo pensamento que eles se deslocam. Só que a gente lembra, eles vão, eles percorrem todo o universo através do pensamento. Agora, da mesma forma que nós poderemos lembrar dos lugares pelos quais passamos, se a gente tiver uma boa memória, uma memória clara, uma capacidade boa de memória, a gente lembra cada vez mais. Às vezes a outra pessoa que foi junto com a gente fala assim: nossa, mas eu não me lembro disso não. Fulano, você estava lá, você fez esse comentário. Ah, você está doida, eu não me lembro disso não. A gente lembra, o outro não lembra. Então, da mesma forma que umas pessoas têm uma capacidade maior
de memorizar as coisas, de observar, de ver, de saber em detalhes tudo. Outras menos, outras passam, embora tenham gostado, mas passam mais superficialmente pelas coisas. Não tem tanta capacidade assim. Então, levando isso para os espíritos, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele faz isso cada vez melhor. Então, ele vai se transportar pelo pensamento. Quanto mais leve, quanto mais transparência ele tenha no seu perispírito. Então, quanto os espíritos como nós, em planos de provação e expiação, em mundos como esse aqui, a Terra, nosso perispírito é bastante pesado, é bastante denso, muito pouco transparente. Né? Ele tem uma atmosfera ainda, que é aquela atmosfera que nós carregamos em nossos pensamentos. Né? Então, ele é o retrato. E a gente vai imprimindo nele as coisas que a gente faz, que não são boas. Outras a gente vai tirando também, vai curando ele de algumas coisas, porque a gente está resgatando. Então, é através do perispírito que tudo acontece. E também os espíritos se transportam, né, pelo pensamento e se fazem visíveis nos lugares, muitas vezes, através do perispírito. Então, quanto mais puro ele for, mais intenso é esse fenômeno, mais leve ele fica, então, com muito mais rapidez ele pode se transportar através do pensamento. Por isso que está aqui, ó. Mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Porque mais pesado é o seu perispírito, mais denso, né? Mais carregado de imperfeições ele é. Então fica realmente pesado. E os espíritos superiores já não têm esses problemas, né? Tanto que, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai purificando também esse material eletromagnético que compõe o seu perispírito, que vai também se afinando, a ponto de um espírito puro praticamente confundir-se com o seu perispírito. Mas ele tem, porque, segundo Kardec, os espíritos, mesmo os puros, estão sempre acompanhados do seu perispírito. Esse perispírito vai mudando de mundo para mundo. O nosso é pesadíssimo, porque o nosso é do material da Terra. É do material do nosso corpo, só que não é moléculas agregadas. Ele é um emaranhado eletromagnético. E que não tem obstáculo para ele aqui nesse mundo. Né? Os espíritos passam pela parede, pelas superfícies sólidas, porque isso não é problema, porque o corpo espiritual não é como esse corpo físico. Até porque ele existe, porque o espírito não tem condição de interagir com o corpo como nós temos, o corpo físico. Não tem similitude com ele. Não agrega os fluidos. Né? Então, ele precisa desse perispírito, desse elemento semimaterial que faz a ligação do espírito com o corpo. Então, quanto mais evoluído, mais purificado. Isso a gente também tem uma outra comparação que a gente pode fazer nos faróis, né? Que estão lá no meio do oceano. Né? Se ele tiver com vidro limpo, um vidro mais transparente, mais limpo, ele vai irradiar a sua luz muito mais longe. Mas se ele tiver com pouca manutenção ali, ele vai ficando sujo, vai ficando opaco, até que aquela luz nem passa pelo vidro. Então, quanto mais grosseiro ele tiver, quanto mais sujeira ele tiver, menos ele vai irradiar a luz que está lá. A luz está lá, mas ela não passa, né? Porque o vidro está sujo. Então, se ele estiver límpido, se ele estiver claro, limpo, sem sujeira, né? Sem nada, ele leva a sua luz muito longe, guiando aí os navegantes, né?
Então, assim é também com os espíritos. Quanto mais puro ele é, mais puro é o seu perispírito, mais poder de irradiação ele tem. Ele não se divide. O espírito não se divide, mas ele percorre com a rapidez do pensamento o universo. Então, é pelo pensamento mesmo. E a gente também faz isso com o nosso pensamento, assim, relembrando as coisas que a gente passa. E a nossa vida toda, né? Tem um período da nossa vida que a gente não consegue lembrar, só por indução magnética, né? A gente lembra. Quando se fala assim, em regressão à vida passada, é essa mesma que a gente está vivendo. Essa regressão que se fala vida passada, é essa mesma vida que a gente está, que já passou lá desde o nascimento, né? Quem está com 30 anos, já se passaram 30 anos. Então, quando se faz regressão, às vezes tem algum probleminha de saúde ou de comportamento que há uma necessidade de fazer um retornozinho ao início para ver se encontra a raiz do problema que a pessoa tem para poder tratar. Então, quando fala em regressão à vida passada, não é as outras encarnações, não. Porque para isso precisa do S. Olha a letra. Para isso precisa do S. Regressão a vidas passadas. Se ela tiver um singular, é essa vida agora que a gente está vivendo. Então, tem coisas que a gente não consegue lembrar só se esforçando na memória, porque elas caíram no esquecimento. Mas quando a gente vai vivendo um pouquinho mais, a criança, depois de uma certa idade, ela começa a pesquisar lá na sua memória, ela começa a lembrar de coisas, não de tudo, mas o que mais marcou, o que mais marcou. Eu tenho uma lembrança nítida, mas assim, nítida, como se fosse ontem. E eu devia ser muito pequena, muito novinha, porque eu dormia ainda num berço. Olha que coisa interessante, né? Eu ainda dormia num berço. Se bem que os berços antigamente, né, eram aqueles berços diferentes, né? Chamava berço tipo cama patente, eles eram redondinhos assim, o estado era de molinha, eu tinha um berço daquele. E ele era grandinho. Eu cheguei a ver esse berço depois, né, com os meus irmãos, ele não era tão pequenininho. Mas ele era do lado do meu pai, do lado que meu pai dormia, o meu berço era ali. Normalmente os berços ficam do lado da mãe, né? Mas o meu era do lado do meu pai. Eu era um grude com ele, né? Então era do lado ali do meu pai. E é nítido, eu tinha um cabelo comprido, bem comprido, e meu pai tinha uma paciência para pentear aquilo, né? Então penteava, não puxava, ele fazia um rabo de cavalo. E ele fazia isso à noite para eu dormir. E eu me lembro direitinho falando assim, ele me botava para dormir, aí ele já ficava esperando que eu ia falar assim, papai, levanta o meu rabo. Eu lembro de mim falando isso como se fosse ontem, eu era muito pequena, né? Porque aí ele ajeitava, ele pegava o rabinho de cavalo, botava para cima para não doer aqui na cabeça atrás, quando eu deitasse no travesseiro, né? Ele já sabia disso, mas ele esperava, ele queria que eu falasse isso para ele, né? Como eu me lembro disso? E é muito claro isso para mim, muito claro. E eu era muito pequena, não me lembro muito de outras coisas, mas disso eu me lembro. Mas depois que a gente vai crescendo um pouquinho, tudo vai ficando muito claro. E a nossa memória, quando a gente tira o dia para viajar nela, a gente vai lembrando de muitas coisas, né? E depois, olha, a gente, num pensamento tão rápido, a gente viaja a nossa vida inteira, né? Então, olha só, é pelo pensamento. E é assim que os espíritos se transportam, pelo pensamento, no universo inteiro. Né? Então, é muito interessante isso. Então, Kardec faz um comentário a respeito dessa questão, dizendo:
A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas. Olha que coisa maravilhosa isso, né? E para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Eu fico imaginando que liberdade, né? Que liberdade, deve ser muito bom. Aí a gente, mas você já passou por isso. Mais ou menos, né? Porque como nós somos espíritos muito inferiores ainda, a nossa liberdade é muito limitada. Né? Já como foi falado ali na outra, quanto mais puro é o espírito, mais ele tem esse poder. E como nós somos espíritos ainda muito inferiores, com certeza a nossa capacidade é muito limitada, não é tanto assim. Isso aí é para os espíritos mais elevados. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade, que a gente comentou, né? Se de repente a gente vedar todas as entradas de luz aqui e apagar essa, a gente não vai ver ninguém. Vai ficar uma escuridão só, a gente não vai ver um ou outro, né? Porque a gente precisa de luz para impressionar a retina. Mas nos espíritos, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Então, os espíritos, como a gente já falou semana passada, né, não precisam de luz, porque eles não veem pelos olhos do corpo. Então, não tem órgão para ser impressionado pela luz, é pela luz própria. Então, quanto mais evoluído, mais capacidade de visualização ele tem. Como Kardec pediu para a gente ir a 92 para falar sobre essa questão, porque isso se chama ubiquidade. O que é ubiquidade nos espíritos? A capacidade de se transportar pelo pensamento e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso se chama ubiquidade. Então, Kardec pergunta, os espíritos têm o dom da ubiquidade? Ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se? Importante, na pergunta de Kardec, ele colocou o verbo dividir. O espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? E eles já começam anulando o verbo ali, ó. Não pode haver divisão de um espírito. Eles já começam tirando essa ideia aí que Kardec colocou, sugerida pelo verbo dividir, né? Não pode haver divisão de um espírito. O espírito não pode se dividir, né? Não é essa. A questão não é essa. Mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, como o farol lá no meio do oceano, né? E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Aí eles dão um exemplo do Sol, que esse aí é imbatível, né? Esse exemplo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Então, é exatamente assim. O espírito não se divide. E quanto mais poder ele tem pela elevação, mais ele irradia, como o nosso Sol. O nosso Sol, que a gente ama e ele é maravilhoso, é uma estrela. Olha a aulinha de ciência, quem lembra? Quanto de grandeza? Quinta. Lembra? O Sol, nosso Sol, é uma estrela de quinta grandeza. Imaginemos uma estrela de primeira grandeza.
Que coisa maravilhosa que deve ser. Na Gênese, ali na parte da criação, e quem ditou aquilo ali foi Galileu. Que coisa mais linda, né? Galileu que ditou aquela parte ali da Gênese. Para quem? Camille Flammarion, que era um astrônomo na época. Foi médium, né? Recebendo as mensagens de Galileu. E ele disse que ele tinha agora a visão plena, mas que ele não podia revelar tudo. Está lá na Gênese. Aliás, a Gênese é uma paixão, né? É uma obra maravilhosa. E ele fala em mundos, né, em sistemas com 2 sóis, aonde eles interagem, os 2 sóis. Eu imagino o espetáculo que deve ser, né, os espíritos que estão ali, quando nós falamos encarnados, é encarnados mesmo. Porque o espírito não está na erraticidade, ele está no mundo. Né? Ele está fora da dimensão espiritual, ele está numa dimensão material. Só que cada mundo tem a sua. Júpiter, por exemplo, que a gente ama tanto, né? Eu sou apaixonada por esse planeta. Ele no sistema, ele é lindo. Eu ainda acho ele mais bonito que Saturno nos desenhos, né? Júpiter tem uma combinação de cores, né, quando ele se apresenta nas figuras, que é uma perfeição, embora Saturno tenha aqueles anéis lindos, né? Mas Júpiter é um encanto, realmente. Ele é todo gasoso, talvez por isso que ele tem aquela coloração tão bonita, né? Nas fotos que são tiradas dele. É um planeta gasoso, então, obviamente, que não tem matéria densa lá. Né? Não tem matéria densa, mas tem espíritos encarnados. E nós vamos ver aqui uma comunicação de Mozart, falando da música. Não sei se a gente alcança ainda hoje, porque tem outras questões aí na frente. Mas ele, em 1858, ele deu uma comunicação que está registrada na Revista Espírita desse ano, em maio, na Revista Espírita de maio de 1858, falando sobre a sua vida lá em Júpiter, como que é. Né? Que a vida lá vai de 350 a 500 anos. Né? É a duração de uma vida lá. Júpiter está muito longe do Sol, né? Muito mais que nós. Então, ele leva um tempo muito maior para fazer a sua caminhada, o seu passeio, né, em volta da nossa estrela. Então, ele demora mais. Quer dizer, os espíritos estão encarnados lá? Estão. Lá tem todos os reinos da natureza? Tem, mas muito diferentes daqui. Segundo ele, o reino da inteligência inferior, que são os animais, eles fazem trabalho braçal. Então, quando a gente procura o elo perdido entre o animal e o homem, que ninguém acha, por que ninguém acha? Porque ele não está na Terra. Ele não está na Terra, ele não é aqui. Porque os animais mais inteligentes aqui do planeta continuam a sua evolução em outros planetas. O princípio espiritual deles, o animal mais inteligente que nós temos aqui, não vai reencarnar como homem, com esse nível de inteligência que ele já tem, não. Ele não vai se tornar um espírito humano. Ainda, ele vai passar para mundos superiores, ele vai viver nos reinos da inteligência inferior, nos mundos superiores, fazendo a evolução do seu princípio espiritual, para quando ele fizer toda a evolução nesse reino. E este reino não está limitado ao planeta de provações e expiações, como a Terra e outros mais, e sim planetas de regeneração, como Júpiter, por exemplo, onde tem o reino, todos eles, mineral, vegetal, animal e hominal, só que de uma forma
muito mais leve, muito menos densa. A própria organização física dos animais não passa longe do que a gente imagina. A gente não tem nem como comparar. Não tem como comparar. As habitações também lá, também não tem como comparar com a Terra. Elas não estão plantadas, elas não estão fixas num lugar, elas são suspensas. É completamente diferente, a gente não tem como fazer ideia disso. A gente não tem como fazer ideia. Porque para a gente fazer uma ideia, a gente tem que ter algo para comparar, né? E a gente não consegue fazer essa comparação. Por isso que os espíritos que estão numa condição melhorzinha, mas ainda não podem habitar mundos superiores, muitas vezes, como já foi dito aqui, eles veem esses mundos de relance como visitantes muito rapidamente. Por quê? Porque ainda não tem condição de entender. Eu já comentei aqui com vocês uma emancipação consciente que um parente meu teve, e ele tem esse fenômeno, isso acontece com ele de vez em quando, por ocasião de uma coisa que o espírito pediu para ele fazer, uma menina, né, que eu já contei essa história aqui. No final de tudo, depois que ele tinha feito, que ele relutou muito, achando que a família ia chamar ele de doido, ia querer até interná-lo, né? Para esse doido ele, né? Mas a menina insistia com ele, para ele fazer o que ela estava pedindo, porque os pais estavam muito desesperados com a desencarnação dela, aos 12 anos. Ela teve um câncer, morreu, ela ia fazer 13, e os pais estavam desesperados, inclusive a mãe queria se suicidar. A mãe queria tirar a própria vida, que não aguentava a saudade dela, a falta que ela fazia. E a menina, vendo aquilo em desespero, começou a entrar no sono do corpo, que, né, entrar em contato direto com ele, quando ele se desprendia pelo sono do corpo, né? E começou a pedir que ele entregasse um livro a ela, que ela tinha certeza que ia mudar muito o pensamento da mãe. E ele não quis fazer isso mesmo, porque ele falou, eu vou falar que eu sou maluco, né? Vão falar que eu sou doido. Aí ele falou, nem conheço ninguém. Ele tinha visto ela num aniversário, que ele estava com a esposa dele e o filho num aniversário, que essa família estava. E ele não tirava os olhos dela. Ele falou, ela exercia uma atração sobre mim, ela estava bem ruinzinha já. Ela estava no estado já bem avançado. Mas ela exercia uma atração para ele, que ele falou, eu fui embora, de tanto que eu ficava olhando para ela, eu fui embora porque eu já estava incomodado com aquilo. Dali a pouco a família ia perguntar que tanto eu olhava, né? E ele falou, eu fui embora porque mas ela me atraía. Acho que 3 meses depois ela desencarnou e ela passou alguns meses e começou a entrar em contato com ele quando ele se emancipava pelo sono, e depois em estado assim, bem consciente mesmo, como se fosse aquele fenômeno que nós vamos estudar do estático, né? Ele fica estático e ele vai viajar, né? Pelo pensamento. E aí, quando ele fez o que ela pediu, ela foi agradecer. Só que dessa vez, ela não inspirou nada para ele assim, em pensamento, como ela fazia antes, pedindo as coisas, que não é com boca, o espírito não tem boca para falar, né? Mas é conversa por um todo, assim como ele vê por um todo. Naquele dia, naquela noite, ele disse que estava deitando, de repente ele sentiu a presença dela no quarto, ele viu ela, e ele não tinha nem dormido, não era nem um sonho. E ele disse que saiu do corpo e foi com ela. Ela levava, é como se ela pegasse na mão dele e levasse. Ela levou ele a um lugar que ele falou, eu não posso falar porque eu não tenho elementos para comparar. Mas ele falou, mas foi a coisa mais linda que eu já pude visualizar. Então a gente fica imaginando que existe por aí que a gente não conhece. E ele não podia descrever porque ele não tinha elementos de comparação. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente não tendo elementos de comparação, a gente não pode contar as coisas, né?
Da mesma maneira que eu também já comentei com vocês, eu fazia um trabalho voluntário na AFRIDEV, que é a Associação dos Deficientes Visuais, e inclusive quem quiser colaborar, fazer algum trabalho voluntário com eles lá, eles estão sempre precisando de ajuda, a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Friburgo. E numa dessas, tinha um rapazinho, ele nasceu sem ele já nasceu sem a visão, ele não conseguia ver desde pequenininho, ele já nasceu assim. Então ele fazia muitas coisas, ele fazia tudo, inclusive. Eu fazia um trabalhinho de artesanato com eles, ele era o que melhor fazia. Tinha uma habilidade com as mãos, parecia que ele enxergava mais do que eu. E ele falava, eu me viro muito bem, né? Aí teve um dia que ele falou que ele sonhou comigo. Ele falou, eu sonhei com você, nós passamos a noite juntos. Ele brincou comigo, falou, passamos essa noite juntos. Eu falei, como é que você sabe? Você não me vê, você não sabe como é que eu sou. Ele falou, mas eu sei quem você é, eu conheço você. Eu estive a noite inteirinha trabalhando com você. E ele falou, eu só não posso descrever você porque eu não tenho elementos para isso. Não posso descrever, mas era você, com certeza era você. Então, a gente não consegue, quando você não tem elemento de comparação, né? Então, a gente não consegue ver, nem explicar as cores que a gente pode ver. Bem, então, sabemos que os espíritos não podem se dividir, mas cada um deles é o centro que irradia para diferentes lados. E o Sol é o melhor exemplo para isso aí, né? Aqui, nós temos dois fenômenos que não são fenômenos de ubiquidade, até porque esses espíritos estavam encarnados. Santo Afonso Maria de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Os dois estavam encarnados. Mas é um fenômeno parecido com o da ubiquidade. Só que no fenômeno da ubiquidade, os espíritos estão na erraticidade, não têm corpos. E esse fenômeno que esses dois vivenciavam, eles estavam encarnados. Então, é um fenômeno parecido que se chama bicorporeidade. Tem o corpo físico, mas o espírito se emancipa e se faz visível em outros lugares. Alguns, com a rapidez do pensamento, podem ser vistos em vários lugares ao mesmo tempo, dependendo de quê? Da evolução desse espírito. Então, ele não vai com o corpo, evidentemente. Ele se transporta pelo pensamento com o seu perispírito, o mesmo que acontece com os espíritos desencarnados, só que eles têm corpo. Então, eles têm o corpo material e o corpo espiritual. Por isso se chama o fenômeno da bicorporeidade. Então, Santo Afonso Maria de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre. Então, ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo. E eram lugares muito distantes que não havia possibilidade dele ter ido lá. Por conta desse fenômeno, ele foi canonizado, porque eles não sabiam explicar, aquilo ali era um milagre, então era um santo. Então ele foi canonizado por causa disso. E Santo Antônio de Pádua, é muito interessante essa história dele. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Quando a gente lê isso aqui,
A gente tem que ter cuidado para interpretar direitinho. Eu sempre falo isso, gente. Interpretação de texto é tudo. Quem não consegue interpretar texto não sabe ler nem uma receita do médico, nem uma receita de bolo. Eu tenho uma amiga que faz uns bolos, ela me pede umas receitas e fala, mas ó, não deu certo não. Eu digo, criatura, você não sabe, se você ler, eu sei que você sabe. Então, já que você sabe ler, o que você não está sabendo é interpretar. Porque você está interpretando errado isso aí, porque não pode dar errado, é receita de bolo. Receita de bolo. E as minhas, quando eu faço minhas receitas, eu faço com peso. Eu transformo tudo para peso, porque ninguém erra. Ah, porque uma xícara pode ter 200 ml, 220, a outra pode ter 250, varia, aí vai dar erro. Vai dar erro. Agora eu boto peso, eu transformo tudo em peso, porque não tem erro, qualquer um faz. Que é receita, você bota a balancinha lá, bota lá, não tem como dar errado, né? Então, a interpretação disso aqui pode gerar confusão. Aqui, ó, comprovou-se que naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Se a gente interpreta isso aqui errado, vai dar a impressão que ele estava pregando lá, fazendo uma pregação, enquanto ele aparecia lá para salvar o pai. Então, esse fato aqui, ó, naquele instante, quer dizer, naquele instante, ele estava onde? Ele estava na Itália. Não necessariamente fazendo a pregação. Aliás, não podia estar fazendo a pregação. Porque ele tinha que estar dormindo. Ele tinha que estar adormecido. Se não estivesse dormindo, mas ele estaria estático. Totalmente estático. Ele não teria movimentos, ele estaria parado. Vivo, evidentemente, porque ele estava vivo, mas o corpo estaria sem atividade. Então, isso aqui que uma pessoa, até quando leu isso, falou assim, mas como é que pode? Ele estava pregando, rezando a missa dele lá e salvando o pai? Não, ele estava rezando a missa naquele momento. Ele estava na Itália. Ele estava pregando na Itália naquele instante. Isso não quer dizer que ele estava rezando naquele instante. Ele estava lá na Itália naquele instante em que ele estava lá em Lisboa salvando o pai dele. E esse fenômeno da bicorporeidade é muito interessante porque o perispírito tem que se materializar. Por isso que se chama bicorporeidade. 2 corpos. O corpo físico e o corpo espiritual materializado. Aí sim, com matéria tangível, que você abraça, você pega o corpo da pessoa. Só não tem moléculas agregadas, né? Porque aquilo ali é apenas uma combinação de fluidos que vai fazer que o espírito o perispírito se torne tangível. Então, olha só, não é difícil que algumas pessoas já possam ter interagido com desencarnados assim, dessa maneira. Porque se o perispírito estiver tangível, por alguma razão, isso acontece muito, sabe onde? Em hospitais. Eu vi uma reportagem uma vez sobre isso em alguns hospitais, aonde a pessoa foi tratada pelo médico e depois ela quis agradecer aquele médico. E ela pedia para falar com ele, dava o nome, ele se identificava e ela lia no jaleco. E ele fazendo todo o trabalho. Teve um que, segundo ela, foi ele que fez a cirurgia dela. Ela disse que via ele fazendo a cirurgia dela. Ela estava fora do corpo, ela estava anestesiada.
entre outros médicos, ela via ele, mas ele que manipulava muito a cirurgia dela. E ele era muito simpático, e ele sabia, ela falou, e ele sabia que eu estava vendo. É porque ele não estava encarnado, né? Então, para ele era fácil. Aí depois ela quis levar, quando ela foi para casa, ela voltou lá com um presente para ele. Aí ela chegou e perguntou pelo doutor tal. Aí todo mundo ficou olhando, um olhava para a cara do outro assim. Aí tipo assim, meu, ela tá doida, né? Ela ficou boa, não, ela ficou boa da cirurgia, pirou o cabeção, né? Aí ela falou, gente, o que que houve? Eu trouxe um presente para ele. Ele cuidou de mim, ele salvou minha vida. Ele entrava no meu quarto, a gente conversava, ele me abraçava com um carinho enorme. Todo mundo doido. Aí ela falou assim, o que que é? Aí o médico que estava falou assim, vamos passear aqui no hospital. Eu vou para uma sala, tipo uma sala, uma recepção assim, tinha um áudiozinho e tudo, tinha uma foto. É aquele ali? Ela falou, então, ele, vocês estão falando que eu estou doida? Ele. Ah, minha senhora, ele fundou o hospital. Ele já morreu há muitos anos. Então, olha só, e nessa reportagem que eu vi, isso já tem bastante tempo, tinha vários casos assim, dentro dos hospitais. Os médicos que se materializam, cuidam dos pacientes, fazem operações, né? E pronto. Quer dizer, isso esse aí é um poder de ubiquidade, onde ele pode estar operando em vários lugares ao mesmo tempo, materializando-se no perispírito, porque aí o perispírito está materializado, ele se faz tangível. Agora, quando a pessoa tem o corpo tem que estar estático para que ele se emancipe. Havendo uma necessidade, então ele vai se materializar. Tem vários casos do Chico assim, vários casos, aonde ele vai cuidar da pessoa em outro país. Né? Tem até um caso que circulou na internet há pouco tempo, eu já tinha lido, mas circulou na internet no Japão. O rapaz que estava com uma leucemia já num estado terminal, e ele pediu muito, ele viu uma vez uma reportagem, levaram um livro para ele também, ele leu, e ele pedia tanto ao Chico para ele ficar bom. Nas preces dele, ele não conhecia ele, né? Ele pedia muito para ele ficar bom. Aí ele via a foto, né? E teve num momento que ele estava bem ruinzinho já, ele percebeu que o Chico entrou no quarto com mais duas pessoas, com 2 homens, né? Um deles passou o dedo na coluna dele aqui, ele disse que sentiu esse toque, né? Ali na coluna. Depois ele dormiu, tava os dois e estava o Chico junto, né? Lá no Japão, que isso aconteceu. Então, depois ele foi só melhorando, ficou bom. Ele ficou bom. E ele quis, então, porque ele lembrava de ter visto os 3 lá, cuidando dele. E sentia, inclusive, a pressão do corpo, né, deles. E aí depois ele quis vir ao Brasil para conhecer aqui o trabalho dele e tudo. Aí ele foi para agradecer a ele. Aí o Chico ainda falou assim, você não tem que me agradecer, foi Papai do Céu que te curou, eu só fui instrumento, é porque você precisava se curar, porque você tem um trabalho a fazer. Ele falou, já estou fazendo. Ele falou para o Chico, já estou fazendo. Aí ele falou assim, mas e os outros 2? Quem são os outros 2? Aí ele olhou para a parede, ele viu a foto do Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes falou assim, aquele que passou o dedo aqui na minha coluna. Aí ele falou assim, aí ele olhou para o outro lado, tinha uma foto do Emmanuel, falou, e o outro é esse aqui.
O outro é esse aqui. Esse rapaz voltou para o Japão, fundou um centro que está de vento em popa lá, funcionando. Um centro espírita. Quer dizer, ele tinha uma tarefa a cumprir, por isso que não estava no momento dele morrer. Porque se tivesse, ia. Né? Não há espírito que vai curar, porque se tiver na hora, vai. E se não tiver na hora, não vai. Então, muitas coisas acontecem de forma, né, providencial para que as coisas, né, aconteçam aí no mundo. Então, e ali, esse fenômeno foi um deles, e teve uma vez, foi Divaldo, que contou essa história. Divaldo estava lá na Índia, paiou uma febre, ele falou, será que eu estou com uma virose dessas que andam por aí? Ele foi fazer um trabalho lá, uma febre danada, aí ele deitou e ainda falou assim, Chico, me socorre. Aí, dormiu, não viu nada. De manhã, o Chico telefona para ele, e aí, amigo, você está melhor? Eu estive aí, você não tem virose nenhuma. Você tem uma gripe, que você pegou friagem. É isso. Você não está com problema nenhum. Pode estar tranquilo, que essa febrezinha não está mais acontecendo. Então, ele foi lá. Quer dizer, são essas emancipações e havendo necessidade, né? Quer dizer, ele estava dormindo na casa dele e ele foi em espírito. Isso se chama fenômeno da bicorporeidade. Isso pode acontecer com todos nós, né? Se a gente tiver um nível de consciência para lembrar. Porque a gente se desliga pelo corpo e entra na dimensão espiritual e interage com os espíritos. Principalmente com o nosso anjo da guarda, né? Na 248 está lá. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, né? Então Kardec foi fazendo essas perguntas, mas que já estão todas respondidas, né? Porque se eles têm o poder da ubiquidade, se eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, claro que vão ter mais capacidade de ver as coisas. Aí eles respondem, mais distintamente. Então aqui nós vemos dois advérbios acoplados. Isso acontece quando a gente quer intensificar bastante a situação, né? Então, ele podia ter colocado assim, ver distintamente, mas não, ele quis colocar mais distintamente, porque a sua visão penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Tem uma passagem no Livro dos Médiuns interessante com o fenômeno do sonambulismo. Quando, neste fenômeno, a gente já comentou isso na semana passada, nesse fenômeno sonambúlico, isso não é um fenômeno mediúnico, tá? Sonambulismo não é um fenômeno mediúnico, mas pode ser. Quando é que ele é um fenômeno mediúnico? Quando há a interferência de espíritos neste fenômeno. Como isso pode acontecer? O sonambulismo é um fenômeno natural que ocorre quando o próprio espírito, quando ele mesmo se utiliza do corpo dele como se estivesse se utilizando de um médium. Por isso a gente comentou na semana passada, eles não registram, eles não têm noção de perigo, porque eles estão na dimensão espiritual. Então não tem perigo nenhum para um espírito. Não tem altura, não tem nada, não tem fogo, não tem nada. Mas quando eles estão utilizando o corpo pode sofrer, evidentemente. Mas eles não têm essa noção. Por isso que tem que botar grade, tela, tirar a chave da porta, tudo isso. Quando esse fenômeno ele é induzido magneticamente e o espírito, que é o próprio espírito que está usando o próprio corpo, mas sem a vigília, sem a consciência da vigília, quer dizer, ele está na dimensão espiritual ali, usando o próprio corpo. Se ele puder, se tiver um poder a mais
dentro dessa questão sonambúlica e interagir com espíritos, aí passa a ser um fenômeno mediúnico. O sonambulismo mediúnico. Tem no livro dos médiuns um caso assim, em que nesse estado sonambúlico, induzido quase sempre pelo magnetismo, porque esses que a gente conhece são naturais, mas podem ser induzidos pelo fenômeno magnético também. Então ele utiliza o próprio corpo e ele consegue ver através da matéria as coisas que acontecem. Então ele tem uma visão de raio-x, igual um exame. Né? Ele vê por dentro do corpo. Então ele era usado em sessões de cura. Era induzido o sonambulismo dele para que ele, emancipado do corpo, pudesse usar o próprio corpo com a visão do espírito. Então ele via a doença, mas ele não sabia tratar, porque ele não era médico. Então ele não tinha esse conhecimento. Então nessa reunião, onde isso acontecia, aquele que dirigia a reunião pediu a ele que ele, então, indicasse a doença. Então, ele, com a visão de raio-x, que ele não estava vendo pelos olhos do corpo, porque o sonâmbulo não vê pelos olhos do corpo. Então, ele estava vendo na visão espiritual, ele via através do corpo, como uma visão de raio-x, ele via lá o problema. E ele, então, relatava qual era, ele fazia o diagnóstico do problema. Aí o doutrinador perguntava, mas e aí, qual é o tratamento indicado para ele? Ele falava, isso eu não posso dizer, porque o meu anjo doutor não está presente. É porque o espírito que dava o remédio, que poderia tratar do fenômeno, da doença, não estava presente. Então ele não podia fazer isso, porque ele não conhecia o tratamento. Ele não sabia qual era o remédio, ele via com a visão espiritual, porque ele tinha essa visão fora do corpo, porque ele estava num estado sonambúlico induzido por magnetismo. Então ele via, mas ele não podia tratar. Se o espírito, que era conhecedor do assunto, não tivesse presente. Então ele não poderia tratar. Então, nesse caso, o fenômeno sonambúlico é também caracterizado de mediunidade. Mas aquele fenômeno natural, aquele sonambulismo natural, não é mediunidade. Porque o que caracteriza um fenômeno mediúnico é a atuação de um espírito desencarnado junto com a pessoa. É isso que caracteriza. Onde se faz aí a integração fluídica dos fluidos do perispírito do encarnado com os fluidos do perispírito do desencarnado. Então, há o fenômeno mediúnico e acontece aí a passividade, o espírito falando através de um médium. Mas se não tiver espírito atuando, não é fenômeno mediúnico. Então, no sonambulismo natural, não tem. Mas no sonambulismo induzido magneticamente para essa finalidade, se o espírito atuar, aí passa a ser um fenômeno mediúnico também. Então, isso eles veem mais distintamente do que nós, porque ele não veria isso com os olhos do corpo, mas emancipado do corpo, utilizando-se do corpo para poder falar e se movimentar, mas ele não estava em estado de vigília, e sim num estado alterado de consciência, ele podia ver através, muito mais distintamente do que veria se ele estivesse no estado de vigília. Assim, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. O espírito percebe os sons, né? A gente também já tem essa resposta. Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Porque a gente só consegue ouvir aquilo que o nosso ouvido, nosso aparelho auditivo permite. Tanto que a gente não consegue ouvir os sons que um cão ouve.
Um cão ouve sons que a gente não consegue ouvir. Ele tem uma audição muito mais apurada. Tanto que os cães não aguentam barulhos altos. Enlouquecem eles. Tanto que os fogos, tem cães que infartam por causa disso. É uma dor lancinante no ouvido do animal. Se as pessoas tivessem esse conhecimento e tivessem compaixão, não fariam isso, né? Porque como eles sofrem, as pessoas que vão lidar com os cães e gritam com eles, para eles é uma dor intensa. Não precisa gritar com ele tem uma audição muito apurada. Ele ouve sons que a gente não consegue ouvir, né? Então a gente vê, se isso acontece com aqueles princípios espirituais e com os espíritos que estão na matéria, imaginemos fora dela. Ouvem muito mais do que a gente tem capacidade para ouvir. Na semana que vem, que nosso horário já chegou ali, nós vamos partir da 249. Olha aí. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser, quer dizer, é uma continuidade, que a gente pode até arrematar isso aqui de uma vez, ó. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Tudo, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando a gente fala, né, que a gente às vezes encontra pessoas que falam assim, poxa vida, eu podia ter falado tanta coisa para fulano, não falei, morreu e eu não falei. Eu falei, fala agora. Ué, não morreu. Eu falei, não, morreu o corpo. Ele não vai ouvir agora com os olhos, com os ouvidos do corpo, não, amigo. Ele está ouvindo com toda a liberdade. Aliás, ele já sabe. Só porque você está pensando, ele já viu isso. Ele já percebeu isso. Então, a gente tem, é isso que eu imagino, a beleza da doutrina espírita, o conforto que ela dá. Quando você não pode falar mais para a pessoa, ela não está mais ali, ela já partiu. Fale para ela, porque ela já até sabe, mas você fala para ela. Que é aquela história, né? O amor, ele pode ser assim, exteriorizado de várias formas. E a maior de todas são as formas atuantes, né? A ação, porque não adianta nada ficar falando eu te amo, mas as atitudes não dizem isso. Mas você pode nunca falar, mas se as suas atitudes dizem isso, aí é que é o amor de verdade mesmo, né? Tem pessoas que têm dificuldade para fazer isso, para falar isso. Mas os cuidados, o carinho, a atenção denotam um amor que não tem muitas vezes naquele que vive dizendo eu te amo, né? Então, quando a gente, nas nossas divagações, nas nossas reflexões, a gente fica triste porque não falou certas coisas para aquela pessoa que amava, mas não disse isso, né? E a pessoa morreu, né? Pois é, morreu o corpo, mas a alma está mais viva do que nunca, com todas as percepções visuais, auditivas, táteis, tudo. Né? Eles têm isso muito mais apurado do que nós com o corpo físico, que temos todas essas percepções associadas a determinados órgãos. Eles não têm isso. Então, eles já sabem disso, mas fale também. Eles já sabem, mas vão gostar de ouvir, né? Então, olha que coisa maravilhosa, sempre há tempo de fazer correções e não precisamos de esperar a próxima encarnação. Se a gente puder falar enquanto está aqui junto, melhor ainda. Mas se não deu para isso, fale. Exteriorize com palavras, até porque a gente vai entender aqui a importância da palavra,
também do som que sai, né, da nossa voz. As paredes ficam impregnadas da energia que a gente libera com o sentimento que nós exteriorizamos ao pronunciarmos determinadas palavras. Isso está provado cientificamente. A água se modifica ao som de uma palavra carinhosa, de uma palavra amorosa, e as moléculas se desarrumam todas ao som dos gritos e da raiva e do ódio, dos sentimentos que a gente também exterioriza quando a gente pronuncia palavras chulas que não tem muito a ver com o que a gente gostaria de dizer. Então, isso é tudo provado. Então, os ambientes ficam impregnados de energia, aquela que a gente lança, boa ou ruim. Por isso que dentro da nossa casa, do nosso lar, se nós queremos um ambiente bom, a gente tem que baixar o tom. Tudo pode ser dito, mas depende de como se diz. Tem gente que sai batendo porta, gritando. Essa energia está impregnada. E ela fica no ambiente, ela fica ali. Então, a gente vai ver a importância disso também nas percepções que os espíritos têm, não só os desencarnados, quanto nós também encarnados. Porque tem ambiente que a gente entra, a gente não consegue nem respirar lá dentro. Tem ambiente que quando a gente entra, a gente fica sufocado de uma energia tão ruim. Assim como também pessoas. Tem pessoas que quando se aproximam de nós, parece que nos envolvem assim de uma atmosfera tão boa, tão gostosa, que a gente queria ficar perto da pessoa muito tempo. E o contrário também acontece. Tem pessoas que quando se aproximam, a gente dá um passinho para trás, se puder, porque a energia é tão ruim que nos contamina. A outra contagia. E essa contamina. Porque o que é ruim contamina, o que é bom contagia. Então, a gente vai ver a importância disso, da percepção dos espíritos. E aí não precisa nem estar desencarnado. Muita paz para todos. Vamos continuar estudando doutrina espírita, porque vale a pena. Esse assunto, Kardec deu tanta importância, tanta, que depois que terminarem essas questões, ele tem um ensaio teórico das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Muito interessante mesmo, porque a gente não pode imaginar o tanto de poder que eles têm para perceber, para nos perceber e perceber também as coisas. Muita paz para todos.